Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco nessa manhã, amém? Eu estava comentando aqui com o Edilson, eu achei fantástica a escolha dessa série de estudos, Valores para a Vida. Porque, assim, cada tema que nós estamos falando, nós estamos ouvindo a respeito sobre os valores para a vida, esperança, perdão, gratidão, fé, trato com os irmãos, são valores que eles são espirituais. Espirituais. Então, nós precisamos estar sempre nos relembrando desses valores. São valores que nós não podemos, de maneira nenhuma, perder, ou se esquecer, ou parar de exercer, ou fraquejar, ou vacilar no exercício desses valores. Porque são valores, como são valores espirituais, se nós vacilarmos, se nós formos desatentos, nós deixamos de praticar. E é triste porque, assim, infelizmente, a nossa realidade é a de tender para o pecado. Então, é muito mais fácil nós errarmos, nós nos distanciarmos, do que nós cultivarmos esses valores lindos, valores especiais, espirituais. E como disse o próprio Edilson, que nós estamos vivendo tempos de murmuração, tempos difíceis. E o tema de hoje fala de gratidão. Eu queria lembrar os irmãos que há um tempinho atrás eu falei teve um tema que nós falamos sobre a vida de Josué. E Josué demonstrou exatamente uma vida de gratidão a Deus, servindo ao Senhor. Ele fala lá no capítulo, ele fala aquele versículo que nós ouvimos muito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é lindo ele falar essa frase, porque nós vemos naquele estudo que no final, ele disse aquilo ali, no final da história da vida dele. E a história da vida dele, nós lembramos naquele estudo que ele perdeu toda a família dele no deserto. Porque lembra que o Israel estava caminhando no deserto, e aquela geração inteira, ela não entrou, só entrou na terra prometida do Senhor, Josué e o Calebe. Então você imagina para um camarada que perdeu toda a família, perdeu tudo que tinha, ele continuar numa vida de gratidão a Deus. E foi exatamente isso que Josué fez. E ele demonstrou essa vida de gratidão, de continuando usando os dons e talento, guiando o povo na palavra do Senhor, cultuando ao Senhor na parte sacerdotal, de liderança. Mas hoje nós não vamos falar de Josué. Hoje o texto está lá em Lucas, um texto muito conhecido. Abre lá, Lucas capítulo 11. Perdão, meus irmãos, é Lucas 17, a partir do 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10
os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Texto lindo da palavra de Deus que fala sobre a gratidão deste leproso. Foram 10 alcançados pela cura física, mas somente um alcançou também, nós podemos notar no final do versículo, alcançou também a cura espiritual. Ele foi o único dos 10 que alcançou também a cura espiritual. Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. Salvou os outros? Não, salvou os outros. A cura, eles receberam a cura física, mas a cura espiritual, somente aquele recebeu. E na atitude dele, lendo o texto e olhando para os detalhes, né, nós podemos aprender com este samaritano atitudes que demonstram a verdadeira gratidão, o que demonstram os valores de gratidão que nós devemos carregar para nossas vidas e que nós devemos cultivá-las, porque, como foi dito, na caminhada da nossa vida, infelizmente, nós vamos vacilando, esquecendo, e seja lá qual for, nós vamos às vezes perdendo a essência, eu falo a essência da gratidão. Se perguntar, nós somos gratos ao Senhor? Claro que nós somos gratos ao Senhor. Sou grato ao Senhor pela vida, pela salvação eterna, mas me parece que no cotidiano a minha vida vai esquecendo de demonstrar a verdadeira gratidão, porque a pergunta está no seguinte: será que os outros também não estavam felizes e agradecidos porque foram curados? Sim, estavam felizes e agradecidos por terem curado, mas eles não demonstraram, não voltaram para agradecer e seguiram o caminho deles. Porque a vida é assim, ela vai acontecendo. Agora, imagina só a felicidade deles de ter que voltar para o convívio da família, né, de viver aquela vida que eles estavam, que estava reclusa, que estava sendo privada, e agora eles voltam para viver aquela vida. Imagina a felicidade, a alegria. E aí eles são envolvidos ali e esqueceram de quem foi que nos curou. Esqueceram. Ou, sei lá qual foi o motivo, vacilaram. O texto não fala, nós não podemos explicar qual foi o motivo. O fato e a verdade do texto é que eles não voltaram. Eles não voltaram para agradecer. E aí, vem a primeira demonstração. A primeira demonstração da gratidão verdadeira, a primeira demonstração da gratidão verdadeira está no fato desse samaritano, a demonstração do samaritano está no fato dele voltar glorificando a Deus. Olha só, versículo 15: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Em alta voz. E nós temos que lembrar aqui, meus irmãos, que o seguinte, que o leproso, eles tinham uma vida separada do restante da comunidade, isolados. Você imagina que, por causa da doença, não eram um lugar de convivência, de alegria. Eles estavam doentes, ainda mais a lepra, tinha um sentido fortíssimo para o judeu, e aí o samaritano junto, né? Pesado demais. Então você imagina que é um lugar quietinho, de meditar só, de tristeza. É um lugar, imagina só que quando eles saíam de lá, e tinha as leis dos judeus, as leis
Israel. Imagina que quando ele saísse, ele não podia, a lei falava o seguinte, a lei falava que ele tinha de manter a distância, por isso que o texto fala assim, que eles clamaram ao Senhor distante, porque eles não podiam se aproximar, porque eles poderiam correr o risco de serem mortos, apedrejados, eles tinham de viver longe. A lei falava que eles tinham de manter no mínimo 100 passos de distância. A lei judaica ensinava assim: no mínimo 100 passos de distância de uma pessoa sadia, de uma pessoa sã. Eles não poderiam se aproximar, a menos do que isso, correndo risco. Se eles tinham uma necessidade muito grande, de ter que passar numa aldeia de pessoas, ele tinha de vir anunciando em alta voz, leproso, passando para as pessoas se distanciarem dele. Era o caso dele ter que falar em alta voz, para as pessoas manter longe a distância, ser mais repudiado ainda. E agora é interessante, porque ele vem agora numa outra atitude, uma atitude de louvar ao Senhor bem alto, porque ele sabia da onde é que ele tinha sido tirado. Juntamente com os outros 9, ele sabia da onde é que ele estava, da onde é que ele vivia, qual era a situação que ele estava, e agora ele pode, porque o próprio Senhor vai se apresentar. Interessante do texto que o Senhor não chegou perto deles. Para falar, vai lá ter com os sacerdotes. Não, falou de onde estava. Vão se apresentar aos sacerdotes. E aí vem a primeira coisa a demonstração de gratidão verdadeira é louvar ao Senhor de forma clara, de forma evidente, de forma objetiva. Será que nós estamos perdendo essa forma? Porque ele se lembrou onde estava. Quando nós nos lembramos, se na nossa vida, se estivermos vacilando, se nós lembrarmos de onde é que nós estávamos, qual era a condição que eu vivia, o meu coração com certeza vai se encher da gratidão do Senhor, porque eu reconheço que eu estava perdido, que o meu lugar era um lugar totalmente distante do Senhor, eu estava afastado do Senhor, não era 100 passos, afastado muito, longe, distante, nas trevas, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me chamou para a luz. E a verdadeira gratidão está em louvar ao Senhor claramente, objetivamente, evidente, porque eu lembro aonde eu estava. E essa é a demonstração deste samaritano. Hebreus 3, 8, diz assim: não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. E o 12 diz assim: vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Os outros 9 foram alcançados também pela cura, mas não deram bola, continuaram se afastando. Foram lá se apresentar para os sacerdotes, porque foi a palavra do Senhor, mas não fala mais o que vieram na vida. Mas esse samaritano, ele demonstra verdadeiramente uma atitude que demonstra a gratidão verdadeira, que é louvar ao Senhor, que é engrandecer ao Senhor de forma clara, de forma objetiva. Ele vem em alta voz, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor. O segundo item que demonstra a gratidão verdadeira desse samaritano está no fato dele se lançar aos pés de Jesus. Versículo 16 diz: e prostrou-se, ele veio glorificando ao Senhor, Deus, em alta voz. No versículo 16 diz: prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus,
agradecendo. E este era samaritano. A verdadeira gratidão, a gratidão demonstra que está ligado à humildade. E isso aqui, agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. Ele lembra a humildade porque ele lembra do privilégio. Lembra que 100 passos, longe, distante, não podia se chegar, correndo risco de morte, e agora ele pode chegar, falar com o Senhor em alta voz, e pode ainda se lançar aos pés de Jesus, pode se prostrar em atitude de humildade diante do Senhor. Olha que privilégio que ele não tinha. É o mesmo para nós. Nós temos esse privilégio, porque nós estamos distante do Senhor, e nós temos o privilégio, a gratidão de poder se lançar aos pés do Senhor, de poder falar com o Senhor a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância, com humildade, se lançar aos pés do Senhor, se curvar diante do Senhor. Porque a lepra, o pecado restringia isso, convívio com o Senhor, de estar com o Senhor, e infelizmente, hoje nós vemos da parte da igreja, eu não falo aqui, mas a igreja de uma forma geral, mas que falou profundamente no meu coração esse texto, é que infelizmente nós temos perdido o coração de humildade. Infelizmente, a nossa geração ouve-se falar tanto, de forma tão grotesca, quer dizer, de uma forma de falta de humildade, que se tem hoje o termo ostentação gospel. Ostentação gospel. O que é isso? O que é isso? Ostentação gospel? Pessoas cheias de si mesmo. E esses são valores, meus irmãos, que nós precisamos atentar, nós precisamos reaver, nós precisamos tomar cuidado. A humildade, ela deve ser clara e objetiva nas nossas vidas. Você abre lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Quem pode ler, meus irmãos? Eu vou deixar aqui. Quem pode ler? Aqui, já está aqui. O Ivan, por favor. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. É do 18 a partir do 23. 23? 23. 33. Aí até o 35. Entendi 33. Ok. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado e sua esposa, seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Até o 35. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve.
Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai, que está nos céus, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém. Você vê que é o próprio Jesus ensinando aqui o coração de humildade, de gratidão. É que assim, ele foi perdoado. Porque qual que era a condição? Só este, veja só, meus irmãos, era só esse samaritano que foi alcançado pela graça do Senhor, da salvação. Mas aí, o coração dele de humildade em relação aos outros 9. Nós vamos ver mais daqui a pouco, nós vamos tratar desse item. Mas um coração verdadeiramente humilde, ele não se exalta. Como foi a atitude, o exemplo que Jesus conta aqui, é que esse camarada, ele foi alcançado pela graça de Deus, e daqui a pouco, em vez de ele alcançar outro também com a graça, com a demonstração de humildade da vida, de ter o seu pecado perdoado, não, ele vai para o outro e começa a pisar aquele que lhe devia. Ele começa a massacrar aquele que estava devendo para ele. E não é assim. O Senhor fala: olha, o negócio não é assim. Isso não é uma atitude de humilde, não é uma atitude de um servo. Não é a atitude daquele que foi a dívida perdoada. Ele devia ter compaixão, ele devia ter misericórdia. Humildade é uma característica da gratidão verdadeira. Tem um outro texto, em Marcos 10, Marcos capítulo 10, o versículo 43 e 44. Marcos capítulo 10, versículo 43 e 44, a história aqui é o seguinte: eram os filhos de Zebedeu, o pastor já comentou, fez até uma pregação a respeito disso há um tempo atrás. Os filhos de Zebedeu, o Tiago e João, e eles estavam ali falando para o Senhor: Senhor, quando um reino, deixa que a gente senta um à tua direita e outro à tua esquerda. E o Senhor fala para ele: ó, esse negócio aí que vocês estão pedindo aí não tem nada a ver, nada a ver esse negócio que vocês estão querendo ser grande, estão querendo se exaltar. O negócio é o seguinte, olha aqui, ó, versículo 43, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Como pode ter ostentação gospel? Como pode existir isso? Não faz sentido. Não faz sentido nada com a palavra de Deus. Como podemos exaltar, esquecer do lugar que nós saímos, esquecer da gratidão verdadeira, de uma atitude de humilde? E infelizmente, é o que nós mais vemos, são crentes exaltados, crentes cheios de si. Crentes, você pega nas redes sociais, infelizmente, tristemente, o crente se tornou um camarada muito chato. Porque ele é cheio de si, ele é cheio de razão, ele é mais esperto que todo mundo, só ele que é crente, só ele que sabe da palavra de Deus. E esqueceu da humildade, esqueceu de um coração de gratidão verdadeira. Triste. O Senhor falou profundamente no meu coração: você precisa se moldar, se arrepender, você precisa olhar os valores. Precisamos nos humilhar, esse é o texto, a palavra de Deus, se humilhar diante da mão do Senhor. A igreja ela não pode querer ser exaltada, ela não pode se exaltar a si mesma. Isso não são valores para a igreja dos dias de hoje. A igreja de hoje tinha de se humilhar.
Enquanto o mundo, nós temos que ser a contramão. Enquanto o mundo caminha cada vez mais para a ostentação, para o brilho, para a exaltação, nós temos que caminhar na direção oposta, para a humildade, para a servidão. E, infelizmente, a igreja dos dias de hoje já tem caminhado quase que de lado a lado, ou um pouquinho de passos atrás. Deus me livre de ser na frente. A outra atitude, terceira atitude, que esse samaritano demonstra, é a atitude de ser ensinável, se é que tem essa palavra. Ele pode ser ensinado, ele tem a capacidade de aprender, porque olha só, ele volta para o Senhor e ele se glorificando ao Senhor. Vou voltar lá para Lucas. Ele volta para o Senhor, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, se lança aos pés do Senhor, exaltando o nome do Senhor. E aí, versículo 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Aí olha o que Jesus pergunta para ele, não eram 10? Os que foram curados? Onde estão os 9? Cadê os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, a tua fé te salvou. Mas o Senhor faz umas perguntas para ele aqui, cadê os outros 9? Porque tem uma verdade aqui do texto, meus irmãos, que é assim, historicamente, os samaritanos não se misturavam com os judeus, mas eles tinham de se apresentar ao sacerdote. Mas veja só, o sacerdote do samaritano não era um sacerdote do judeu, mas eles saem, porque eles estão saindo da aldeia, então eles estão saindo a caminho para se apresentar. Os judeus iam se apresentar para o sacerdote judeu, o samaritano ia se apresentar para o sacerdote samaritano, porque eles não se misturavam. E eles estão lá a caminho, e ele vê que ele é curado. Eu não sei o que ele disse, o texto não fala, mas imagina que a alegria deles grande, porque é a mesma dos outros, que foram curados, porque o Senhor fala isso, foram curados todos os 10. Mas aí ele olha aquilo ali, opa, eu não sei o que ele falou. Ele falou assim, nossa, vamos voltar lá para o Senhor. Eu não sei se ele incentivou os outros, eu não sei o que ele disse para os outros. O texto não fala isso, mas o fato é que ele volta. Ele volta, e aí o Senhor falou para ele, cadê os 9? Cadê os 9? E aí, qual que é a resposta do samaritano? Viu aí a resposta do samaritano? Você viu aí no texto a resposta do samaritano? Não tem. Não tem. Tem resposta. Ele não sabe o que dizer. Ele não sabe o que dizer porque ele não tem capacidade, ele não pode levantar o dedo para acusar. E olha só, ele era samaritano. Ele era samaritano. Samaritano para o judeu era o cachorro. Cachorro. Desprezado. O último lá da lista dos judeus. Ele poderia muito bem ter dito, o Senhor é gente boa, mas o Senhor bem sabe que judeu é tudo snob, é tudo metido, acha que conhece o Senhor, é só eles que têm a salvação. Pelos textos que a gente vê na palavra de Deus, claro, isso é altamente possível, claro, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu poderia ter dito várias coisas a respeito dos judeus. Senhor, os judeus, os caras são demais, os caras se acham. Por isso que eles não voltaram. Por isso que é só eu que voltei. Senhor, eu falei para eles. A gente voltar para agradecer o Senhor. Eles não quiseram dar ouvido, não, Senhor. Nem saber. Não quiseram nem saber. Ele não tinha atitude. Ele não tinha resposta para a pergunta. Porque o coração dele é coração de quem? Quer ser ensinado, quer ser questionado.
O Senhor quer questionar a gente tem que estar ali humildemente. Lembra da postura dele, onde que ele estava? Ele está prostrado. Ele está prostrado enquanto o Senhor está perguntando isso para ele. Ele está prostrado. O Senhor está perguntando para ele, cadê? E aí? Ele não tem palavra para dizer, ele não tem resposta. Porque que resposta que ele vai dar? Ele não tem resposta, a condição dele era a mesma dos outros 9. A condição nossa é a mesma de quem está perdido, mas o nariz da igreja é um nariz cheio de acusação. É um nariz todo empinado, cheio de si, cheio de ostentação. Irmãos, eu queria que você assistisse agora, pedir para os irmãos colocarem um vídeo, apagar as luzes aqui. Nós tivemos há poucas semanas a morte daquele ator da Globo. E a Igreja Batista Bethesda, pastor Neil, ele recebeu uma carta a respeito desse tema. E ele fala num dos cultos. Ouve aqui, assiste aqui o conteúdo aqui. As relações humanas se tornam mortais. E é daqui que vem, por exemplo, os comentários malignamente humanos diante das tragédias alheias. Por exemplo, tivemos a morte de um ator essa semana, não tivemos? Como é o nome dele? Domingo Montaner. Tem uma irmãzinha aqui, a nova convertida, me mandou um e-mail essa semana. Não vou citar o nome dela, mas vou usar o teu e-mail só para abençoar a igreja. Usar como exemplo. Ela escreveu um e-mail, boa tarde pastor, o senhor me conhece, o senhor está aí, me converti, o senhor foi uma bênção, tá. Aí lá embaixo assim, morreu essa semana um ator da Globo, certo? Certo. Eu fiquei profundamente triste. No momento que eu soube do desaparecimento, procurei saber quem era a família e orei por eles. Ainda há um buraco no meu peito, fico pensando nos 3 filhos o tempo todo. Mas olhando os comentários nas redes sociais, só vejo cristãos falando de magia negra, colocando a culpa na Globo, no diabo. Cadê a compaixão? Cadê o amor que Cristo tanto pregou? Deus não é amor? Eu entendi tudo errado, pastor. Eu vejo o tempo todo o hate dos cristãos em cima de tudo, apontando o dedo para tudo. Eles acham que espalhando ódio vão converter alguém. Por favor, pastor, me responda. Essa religião que acabei de abraçar para a minha vida consiste nisso? Em se achar perfeito e apontar dedos? Eu sei que o senhor, como pastor, não prega ódio em Betânia, mas eu realmente não consigo entender a lógica dessas pessoas. Ela está aqui, estou entrando numa nova religião. Ela acha que cristianismo é religião. Não é, filha. É um estilo de vida. Eu estou abraçando a religião certa, tá. Quem não está na religião certa são essas pessoas que criticam, que apontam. Perfeito. Foi se envolver com magia negra. A Globo tem parte com o diabo. Fica falando de Exu, de outra religião, tá aí. Isso é a mão de Deus pesando. Esse crente miserável, ele não pensa na esposa nenhuma vez, cara. Ele não pensa em 3 crianças que não vão ver mais o pai. O pai saiu por aquela porta para ganhar o pão de cada dia e voltava sempre. Agora eles não vão ver mais o pai voltando. Mas o crente não consegue ter misericórdia pelas crianças. Ele não consegue pensar na viúva. Ele não consegue se colocar no lugar do sujeito ali, cara. Deixa eu me colocar no lugar dela e imaginar minha esposa não voltando, meu marido não voltando. Deixa eu me colocar no lugar do filhinho dele, imaginando o papai não voltando mais. Meu pai era meu ídolo, estava na televisão, o Brasil inteiro amava meu pai. E agora eu tinha orgulho do meu pai, o meu herói, agora meu pai não volta mais. Mas o crente, ele não consegue ter misericórdia. Ele é mau. Ele é maligno. Ele é diabólico. É Deus pesando a mão. Que Deus é esse, seu idiota? Que você adora? Que Deus vingativo é esse? Que Deus você aprendeu na sua igreja? Se Deus fosse nos castigar pelos nossos pecados, você estaria vivo, seu coisa. Se Deus fosse justo pelo seu comentário maldoso, sem misericórdia, o que Deus tinha que fazer contigo? Quantas vezes você deixou de fazer o bem? Você orou por essa viúva. Você sofreu. Se esse cara foi para o inferno, você sofreu porque ele foi para o inferno.
Meu Deus, mais uma alma que se perdeu. Eu nunca fui lá falar de Jesus para ele, mas eu estou aqui babando porque eu acho que ele foi para o inferno. Só que esse cara faz isso o quê? Esses comentaristas malignos. Em nome da sua religião. Eles acham que isso não é mal. Por quê? Porque eu não pratiquei mal nenhum esse cara. Eu só estou fazendo um comentáriozinho. Por que essa sociedade está como está? Porque tem os que praticam mal com as próprias mãos. E tem aqueles que praticam mal não sonegando bem àqueles que foram vítimas dos que praticaram o mal com a própria mão. Ao invés da gente socorrer a viúva e os filhos, a gente fica enchendo a rede de palavras malignas. Imagina os filhos lendo isso. Imagine a esposa lendo isso. Ele já está com um buraco do tamanho do mundo, porque o amado não volta. E os crentes estão lá, esvizinhando, matando, acabando de matar. Isso é maldade. Então, me desculpem por ser as palavras tão duras, mas são reais. Infelizmente, são reais. E é isso que você vê na rede. Não está distante de nós isso. Não é algo que está lá, né? A gente sabe. Não, você contempla isso. Infelizmente, nós contemplamos isso. Ou nós fazemos parte disso. Lembra? Pelo fato de sonegar o bem. Poder fazer o bem não faz. Esse samaritano aqui, ele ensina coisas gloriosas, especiais sobre gratidão verdadeira. Cadê os 9? Cadê o teu próximo? Cadê o teu irmão? Você tem algo para falar sobre ele? Você tem algo para questionar a respeito da vida dele? O lugar que você saiu era diferente do dele? Qual a condição dele? A Bíblia, em nenhum texto você acha, mesmo que seja um satanista, a nós tripudiarmos em cima dele, a falar, a levantar o nariz, a voz, para ser altivo com alguém, com algum próximo, porque isso não é valor espiritual, não é valor cultivado pelo Espírito Santo, em nós que somos templos do Espírito Santo de Deus. Gratidão verdadeira não faz isso. Ele reconhece o lugar que... Eu estava na mesma condição deles, eu não tenho nada para falar. Continua prostradinho. Se eu me humilhar. Nós cantamos uma música assim, né? Linda, linda, eu lembrei dela. Linda, linda, linda. Me perdoem. Mas essas palavras, esses textos falaram profundamente no meu coração. Como tem falado as outras lições, a lição passada que a Sueli passou, abençoadora demais, falou profundamente no meu coração. Preciso ser ensinável, voltar o coração de novo, para ser ensinável pelo Senhor, se prostrar diante do Senhor, acabar a exaltação, acabar que eu sei das coisas, eu tenho a razão, eu conheço de Bíblia, eu posso dar vários tipos de argumento e fechar a boca, e me prostrar diante do Senhor, e aprender de novo coisas mínimas, coisas essenciais, valores especiais para a vida, sem questionar, sem falar nada. Abre aí Tiago 4:11. E outro irmão, por favor, abra em Mateus 7:2. Um em Tiago 4:11 e outro em Mateus 7:2. Só que, por favor, irmãos, eu pedi só antes de você ler aí para poder pegar o microfone aqui. Quem pode ler o Tiago? Obrigado, querido. Obrigado. Pode ler, Boca, por favor. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Olha só, antes de ver o outro, se ele julga,
ele não é observador da lei, ele não é aprendiz, ele não é ensinável. Ele já é quem julga é quem detém, quem conhece da lei, quem é sabedor. Já sabe, ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar a outro. Então ele julga. Como é que é? Lê de novo, por favor. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Não fale mal, não abra sua boca. Se fizer isso, você não é observador da lei, você não está aprendendo, você não é ensinável, você é juiz da lei. Outro irmão, por favor, de Mateus. Levanta a mão aí, meu querido, que pode ler. Ivan, levar o microfone para você, por favor. Aqui. Ah, meu Deus. Isso, Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Estou certo? Mateus 7, versículo 2. 2. 2, perdão. Tá. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Não precisa nem dizer, mas já se explica por si. Você vê outro exemplo bíblico do questionamento a respeito de ser ensinável, de ser coração humilde, na igreja de Corinto. Não precisa abrir lá, depois você lê lá depois, é um texto bem conhecido. 1 Coríntios, capítulo 1, fala da discussão da igreja de Corinto. Não precisa abrir lá, ouve aqui. 1 Coríntios 1, conta a história lá da igreja. A igreja estava assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, Cefas, e outro falava assim, eu sou de Cristo. E quando você estuda profundamente esses textos, você vai ver que até aquele que fala, eu sou de Cristo, ele estava falando de uma maneira arrogante. Ele estava falando de uma maneira arrogante. Cada um defendendo, não, mas eu sou de Paulo, Paulo é mais espiritual. O Apolo ele é mais entendedor, dinâmico da palavra, ele tem o fraseado, ele sabe expor de uma maneira eloquente, espiritual. Não, o Pedro é o pai o primeiro da igreja, o Senhor falou que ele é a pedra. Não, mas esses aí são tudo humano, eu sou de Cristo. Até esse que falava assim, ele falava de uma maneira exaltada. Olha, e condena, Paulo fala assim, olha, não é nada disso, é o Senhor, é Ele que faz. Nós somos servo. O Paulo é servo. O Apolo é servo. O Cefas é servo. É tudo servo. Digno de louvor, de honra, de glória. É só o Senhor. Nós somos tudo servo. Um planta, outro colhe, outro rega. Não interessa, outro semeia. Tudo é do Senhor. Ele que é o exaltado. Infelizmente, não é isso que a gente vê hoje. Irmão, cheio de julgamento, cheio de palavras, muita gente entendedora da palavra de Deus em vários assuntos. Agora nós estamos na época de política, então falar política é coisa terrível, terrível, terrível na rede. E aí o pior é que está cheio de pessoas que não conhecem o Evangelho e olha lá e crente se matando, com um monte de comentário, um monte de besteira lá. Eu tenho opinião, tenho. Mas é melhor eu ficar calado. Melhor ficar calado. Se tiver de falar, se tiver de ter um diálogo, não abre a boca lá em rede, chama no privado. Não, por que essa postura? Vamos sentar, tomar um café, vamos conversar. Mas não acaba de denegrir o Evangelho, detonando. É o que eu falei, meus irmãos, e vou repetir. Na rede está lotada, crente é chato. Chato. Eu tenho um grupo que eu participo lá, que é de venda de coisa lá, de barganha, vende de usados. De vez em quando vai um lá, e ele posta assim, eu queria um telefone, alguém conhece aí uma benzedeira? Aí o outro já posta logo embaixo, uma pessoa está publicando, pedindo ajuda. Aí já logo o outro vai lá e posta assim, aparecendo crente chato em 3, 2, 1... E parece que é incrível, pior que o cara acerta ainda.
pior é que o cara acerta. Aparece mesmo. O cara metendo pau, falando de tudo quanto é tipo. Claro que aparece aqueles que fala com cuidado e tal. Ô, meu querido, benzedeira, tal. Aí o cara começa a dialogar, porque benzedeira era tipo uma enfermeira da época, dos mais antigos. Aí fica aquela... Aí vira aquela confusão de um monte de besteiraiada lá. Nossa, é chato mesmo. É chato. O crente ficou chato. E bem a propósito disso, de crente chato em rede social e cheio de razão, eu pensei esses tempos assim, né? O amor de Cristo foi tolerante. E nós não temos tolerância no nosso amor. Nós queremos, de toda maneira, impor a nossa opinião, aquilo em que a gente acredita, não é? E eu costumo dizer assim, se eu não for, eu costumo deixar bem claro para as pessoas, não é, que Deus não tem tolerância com o pecado, a tolerância Sim. dele é com o pecador, porque ele quer, com o amor dele, alcançar o pecador. Então, da mesma forma, eu preciso ter tolerância com aquelas pessoas que têm opinião contrária ou modo de viver que eu acho que não está certo. Eu tenho que ter uma tolerância de amor para que ele se sinta atraído por mim, mas que amor é esse que a Rose sente? Que tolerância é essa que ela não joga pedra em mim? Ela fala com amor, não é? Para que essa pessoa seja atraída pelo amor de Cristo. Porque se eu chegar com o dedo no nariz de alguém, ou mesmo na rede social, lá colocando aquelas palavras, eu vou ser a chata e não vão querer nada comigo e vão se afastar de mim, não é? É o que o samaritano, ele tinha tudo isso de argumento para poder, né, dizer sobre os judeus, de crítica, e ele quietinho lá, prostrado. O missionário, e os irmãos já falaram isso daqui, mas para relembrar, o missionário Stanley Jones, ele, ao questionar o Gandhi sobre, Gandhi, você tem uma rejeição total a Cristo, por que isso? Né? Ele fala assim, não, eu não rejeito ao Cristo, eu amo o Cristo. Eu apenas penso que aqueles que se dizem seguidores de Cristo são bem diferentes dele. Isso é triste demais. É muito triste. Isso lá atrás na história. Lá atrás não é tanto tempo assim lá atrás, né? Mas isso um pouco mais atrás. Agora está pior ainda, porque a tendência né? Vai cada vez pior. Então assim, coração de gratidão verdadeira me leva a louvar o Senhor de forma clara, de forma objetiva, porque eu sei de onde que o Senhor me tirou. A gratidão verdadeira me leva a ser ensinável da parte do Senhor. Eu quero aprender do Senhor. Como que Ele se prostra? Eu estava privado da presença do Senhor. Eu não podia me lançar aos pés dEle, agora eu posso. Eu posso clamar Ele em qualquer lugar que eu tiver. Eu tenho esse privilégio que outros não têm, aqueles 9 não tiveram, eles foram embora. E eu estou aqui, só eu aqui com o Senhor, louvando ao Senhor, me dizendo ao Senhor, eu tenho esse privilégio, você tem esse privilégio. Outras pessoas precisavam ter esse privilégio. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e ser ensinados a respeito disso. Nós devemos ter uma atitude de humildade, zero ostentação, caminho contrário da ostentação. E não só pelo fato, como você assistiu no vídeo, não só pelo fato de o camarada ele falar palavras críticas, porque ele se acha no direito de ser julgador, observador da lei, mas também pelo fato de não sermos omissos. O que nós estamos falando, né, Rose, é que, olha, está lá, você está vendo, não precisa ser omisso. Chama o cara no particular, toma um cafezinho, vamos conversar a respeito aqui, irmãos, olha, essa opinião, e mesmo assim, né, nós temos que respeitar opiniões, porque as pessoas, elas escolhem, e se ela não escolher o Senhor? Aonde está um exemplo do Senhor que Ele fala assim, aquele que não me escolheu, vai para lá. Você não encontra isso, não é exemplo do nosso Deus. Nosso Deus não faz isso, mas nós fazemos. A quarta demonstração
de gratidão verdadeira que eu vejo nesse samaritano é que ele demonstrou uma atitude de ser moldável. Moldável. Ele estava ali prostrado. Ele não sei o que o Senhor tinha para ele. Ele não sabia o que o Senhor tinha para ele. O que o Senhor falou para ele é que ele estava lá prostradinho. Não tenho que questionar, esperar o que o Senhor vai querer para mim. O que o Senhor quer, o que o Senhor vai falar. Ele ainda tinha de se apresentar para o sacerdote. Lembra? Ele não se apresentou para o sacerdote ainda. Para considerar salvo, para considerar limpo na época, a lei dizia que ele tinha de se apresentar ao sacerdote. Isso demonstra, meus irmãos, que o seguinte, ele está ali ainda, esperando que o Senhor vai falar para ele. E o Senhor fala para ele, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que esse samaritano está demonstrando aqui? Ele está demonstrando assim que ele tinha de se apresentar lá para o sacerdote. Mas o que ele fez? Ele está prostrado aqui diante do Senhor. Aquilo que ele tinha de fazer, o primeiro lá, o que ele tinha de fazer, fica em segundo plano. Primeiro eu me prostro aqui diante do Senhor. O que o Senhor quer? Demonstra como um vaso deve ser. O Senhor, na mão do oleiro, a palavra fala que o Senhor molda, e o Senhor põe o vaso aonde Ele quer, faz o que quer do vaso. Abre aí em Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quem que tem esse poder? O oleiro. Quem tem o poder sobre nós? O Senhor. O Senhor põe na posição que Ele quer. E às vezes a posição, ela não é de honra. O texto está falando aqui, a posição é de desonra. O que talvez seja isso? É que talvez Deus vai nos colocar numa posição que é difícil, que é complicada na vida, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar estresse, nós vamos passar, umas situações bem difíceis, mas é para naquela situação, por mais difícil que ela seja, eu continuo sendo grato ao Senhor. Eu continuo louvando ao Senhor. Difícil? Difícil. Eu estou dizendo que é fácil. Mas esse é o coração de gratidão. Louvar ao Senhor em tudo, por todos, toda situação. Louvando ao Senhor. Coração humilde. Ali como servo. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? Coração ensinável. O que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? Nessa situação que eu estou aqui. Eu posso abrir a minha boca para o Senhor e dizer, Senhor, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Mas eu sou grato ao Senhor, porque o mais precioso que eu poderia ter, eu tenho, que é acesso ao Senhor. Garantia de vida eterna, eu tenho, garantida pelo Senhor. Então eu passo, se tiver de passar pelo vale da sombra da morte, a gente passa, porque o Senhor está comigo. E pede consolo para o Senhor, e clama do consolo do Senhor. E seja moldável e ensinável. O que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? E aprende. E murmuração não é gratidão, mas você pode falar com o Senhor. Senhor, olha, está difícil. E abre o coração, rasga o coração. Rasga o coração. Diante do Senhor. Estou fazendo exercício aqui com óculos na mão. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 4:4.
Olha aqui. 1 Tessalonicenses 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Você lê tudo ali porque o texto é fantástico, mas eu destaquei só esse versículo aqui. Qual o próprio corpo em santificação e honra? Quer dizer, à disposição do Senhor. Moldável. Se abstendo de tudo aquilo que não presta, distanciando, afastando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é saudável, tudo aquilo que não é louvável. Eu ser ensinado pelo Senhor, ser moldado pelo Senhor. Moldado, meu querido, porque a palavra de Deus fala assim, que devemos deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. A Bíblia fala que Ele tomou forma de homem, e como homem, tomou forma de servo e humilhou-se a si mesmo. Não se exaltou. Ele rendeu glórias ao Pai. O próprio exemplo, ele rendeu glórias ao Pai. Ele agiu humildemente. Nós não vemos o exemplo do nosso próprio Cristo, do nosso próprio Senhor, é esse. Ele se ofereceu como vaso para desonra. Foi moldável, meu Senhor, fala, é cruz. A morte mais terrível, a situação mais horrenda que tinha para a época, é a que Ele prestou, é a que Ele fez. Não cabe para nós uma atitude diferente. Se nós temos uma atitude diferente dessas, e nós temos que dizer, meus irmãos, olha, eu falo assim, eu falo assim, para os irmãos profundamente, de coração, os irmãos me perdoem, mas por palavras tão duras a respeito de um tema que deveria ser gratidão, mas ao mesmo tempo eu quero louvar ao Senhor e bendizer ao nome dEle, porque o Senhor falou primeiramente comigo. Eu preciso me prostrar diante do Senhor. Então eu estou falando esses textos aqui para os irmãos e apresentando essa palavra para os irmãos. Talvez uma palavra duríssima, mas eu quero dizer para os irmãos que eu sou primeiro. Eu não sou de maneira nenhuma melhor do que nenhum dos meus irmãos, eu não quero apontar dedo para nenhum. Eu preciso ser o primeiro a se prostrar, o primeiro a se dobrar diante do Senhor. Mas eu louvo ao Senhor porque se faz necessário o Espírito Santo falar aos nossos corações, e foi isso que o Senhor falou no meu coração, e é isso que eu tive que compartilhar com os irmãos. São valores para a vida que eu não quero perder. Eu falo para os irmãos porque cada lição dessa eu tenho aprendido de uma forma gloriosa, de uma forma fantástica, a resgatar valores, porque os dias são maus, e eu quero ser agradável diante do meu Senhor. Eu quero ser agradável diante do Senhor. E eu preciso aprender, eu preciso ser moldável. E para mim ser moldável, para mim aprender, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me prostrar diante do Senhor, eu tenho que exaltar o nome do Senhor, porque Ele faz o que Ele quer, da forma como que Ele quer. É assim que funciona. E é assim que eu tenho que me render aos pés do Senhor. Os irmãos querem destacar mais algo, meus irmãos, antes de finalizar? Guarda assim então, meu irmão. Gratidão. Ela passa por louvor verdadeiro, objetivo, claro. Seja claro e evidente no louvor. Em exaltar o nome do Senhor, em tributar a honra, a glória ao Senhor. Se prostra, se humilha diante do Senhor. Seja ensinável, feche a sua boca, procura aprender. Deixe o Senhor te moldar, te amassar, te fazer de novo. E eu queria nesse momento, meu querido, se você pode, fique tranquilo com relação a isso. Eu queria deixar esse momento, se você pode, dobra aí o seu joelho.
No lugar onde você está, se você não pode, fique tranquilo. Sentado mesmo. Fale com o Senhor a respeito daquilo que você ouviu aqui nessa manhã. Você pode me questionar depois, você pode falar comigo depois. Ó, Carlos, tem alguma coisa aí? Olha, isso aqui. Fala aí, meu querido. Eu estou com o coração aberto. Vem falar conosco. Vem falar com a liderança. Mas assim, fala com o Senhor aí a respeito daquilo que você ouviu. Eu não sei o que o Senhor falou no seu coração. Eu tenho certeza que Ele falou no meu coração. Eu tenho certeza que Ele falou no seu coração várias coisas. Se possa ir diante do Senhor e conversa a respeito disso. Senhor amado, humildemente, Senhor, a gente se dobra diante de Ti, nos prostramos diante do Senhor, com a convicção, ó Deus, que o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe exatamente qual é a nossa necessidade, Pai. Por favor, ministra a Tua cura no nosso peito nessa manhã, Pai, por favor. Naquilo que nós precisamos ser consertados, ó Pai, age, por favor. É nossa atitude de prostração, de reverência, que nós queremos clamar, conserta a nossa vida, Senhor, conserta. Molda o nosso coração. Nós queremos ser servos fiéis ao Senhor. Nós queremos servir da melhor forma possível. E sabemos que não temos condições para isso, Pai. Dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra foi eficaz nas nossas vidas. Muito obrigado. Exaltamos o Teu nome. E te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor, fica conosco, por favor. Nós estamos carentes do Senhor. Em nome e por amor de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.